Fala, showmano! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Mais um vídeo aqui do canal e dessa vez, no meio dessa pandemia sanitária, essa pandemia política, essa pandemia do demônio que virou o Brasil, fiz um ano com a minha Royal e esqueci. E esse vídeo é para compartilhar a experiência de um ano e quase 15 mil quilômetros rodados. Mas antes de mais nada, solta a vinheta! Primeiro, vamos falar de algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o fato da moto ser robusta não significa que ela seja inquebrável. Isso é uma mística criada em cima da marca que não é verdade. Então muita gente fica falando isso, né? A moto é um tanque de guerra, é inquebrável. Não existe isso, né? Toda moto quebra, tem uma durabilidade para algumas peças. E muitos fatores influenciam isso. Primeiro, o fornecedor. Se o fornecedor falha na produção do seu produto e o sistema da qualidade da montadora deixa passar, você vai ter um problema lá no pós-venda. Montagem. Se ocorrer um problema da montagem que não é percebida depois no momento em que é feita a entrega da moto, você vai ter um comprometimento dessa moto aí na mão do cliente. Conservação. Se o usuário não segue o programa de conservação especificado no manual do proprietário, você limita também aí a durabilidade da moto. Vias brasileiras é um outro fator importante. Nós rodamos aí em buraco atrás de buraco. Então, olha a condição dos pavimentos no Brasil. Então também limita aí a durabilidade de alguns compostos. E por último, que não podia deixar de se falar, combustível. Qualidade dos combustíveis em alguns postos nossos é terrível. A gente põe aí, dependendo do lugar que a gente viaja e a gente fica rezando para ver se não vai dar problema. E geralmente quando dá problema, às vezes o custo é muito alto. Então são alguns fatores que aí muitas vezes podem limitar a durabilidade da sua moto, né? Aliás, são fatores que eu considero muito importantes, né? Então tem gente que fica aí, né? Tô procurando a moto inquebrável, né? Eu acho que deve estar procurando provavelmente a moto do Wolverine, né? Eu não conheço ainda esse moto inquebrável. A gente fala, essa aqui é robusta, beleza, robusta eu entendo. Mas inquebrável, isso não é um conceito que existe. Então, gente, vamos parar com isso, né? A moto é um tanque de guerra, mas todo tanque de guerra mal conservado também quebra. Bem, vou falar um pouquinho aqui, elegi vários temas para conversar com vocês. Um deles é sobre compra de peças, né? Eu vejo algumas pessoas reclamando que tentou comprar peça, não conseguiu, que não tinha. Bem, eu nunca tive problema com isso. E por que nunca tive problema com isso? Porque sempre fiz compras antecipadas de tudo que eu precisava para manutenção preventiva da minha moto. Então, compro sempre adiantado e como compro adiantado não tenho problema. O que é de fato problema não é nem o custo das peças, e sim o valor de frete. Eu moro aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, então tudo que eu preciso pedir, seja da concessionária em São Paulo ou em Brasília, eu vou ter que pagar aí uma tarifa de correios, né? E aí que está o grande vilão dos custos de peça, né? Quando você pede aí via correios, você tem que pagar as tarifas de postagem, elas não são baratas. E isso se reflete em vários aplicativos. Você vai comprar no Mercado Livre, por exemplo, se eu vou pedir uma peça para mim, vai ser mais caro. Se eu vou pedir para entregar, por exemplo, uma peça no Mercado Livre em São Paulo, é outro preço. Então a logística que torna muitas vezes uma peça mais cara ou mais barata, dependendo da região onde você mora. Esclarecido esses pontos, o que eu recomendo? Tenha sempre antecipação. Quem trabalha com antecipação não tem problema com peças. Eu não tenho problema porque sempre compro antecipadamente. E além disso, tenho peças aqui que ajudam no dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui cabo de acelerador, cabo de embreagem, eu tenho filtro de óleo, filtro de ar, pastilha, lona, essas coisas eu sempre tenho, porque uma hora ou outra você vai precisar ou vai poder socorrer alguém aqui. Por exemplo, aqui nós temos algumas motos aqui no estado de Mato Grosso, se alguém precisar, às vezes eu posso ter uma peça aqui para socorrer alguém. Agora vamos falar de alguns temas mais complexos, né? Problemas que eu tive com a moto, né? E eu vou separar coisas que são problemas de compostos e coisas que são problemas de falha de manutenção ou mesmo de uso.
Eu tive um problema aqui com um parafuso que sustenta o motor, vou botar a foto aí para vocês, que ele quebrou. E por que esse parafuso quebrou? Porque ele é ruim? Porque ele é mal feito? O que eu percebi é que eu já deveria saber, mas qualquer moto, principalmente monocilíndrica, que vibra bastante, né, você tem que ter um pouco de cuidado com o aperto de parafuso. Aliás, aperto de parafuso na Royal é sensível. E por que é sensível? Porque quebra? Não. Porque você precisa usar torquímetro. E torquímetro é uma peça essencial para essa manutenção, porque a moto, se você pegar o manual de serviço dela, ela especifica várias medidas em newtons-metros para parafusos diferentes dentro da moto. Então, usar o torquímetro na moto é essencial para que você mantenha ela devidamente ajustada. E eu achava que apertar parafuso era o sinônimo de apertar até o parafuso gemer. E eu trinquei o parafuso aí da foto por excesso de torque. Então, torque de parafuso é sensível, você tem que tomar cuidado. Então, quando você escolher um prestador de serviço, tem que observar se ele tem os mínimos equipamentos de metrologia, como um torquímetro, para poder fazer a manutenção adequada da sua moto. Segundo ponto que eu tive dificuldade, coletor de admissão de ar. Isso é um assunto amplamente discutido aí na fanpage ou mesmo nos grupos de WhatsApp, né? De fato, o coletor de ar tinha problema. Nesse movimento de entrada de ar e de contração, ele tendia com o tempo a rachar e dar entrada falsa de ar, o que comprometia muito o desempenho da moto. Eu tive esse problema? Tive, mas eu percebi o problema antes dele rachar por completo. Então isso facilitou que eu pudesse fazer a manutenção e a substituição da peça. Esse assunto foi amplamente debatido e há diversas soluções. O nosso amigo aí Afonso Matias já fez uma, o nosso amigo Anderson Flor debateu uma outra e o outro amigo nosso, Eduardo Pacheco de Campinas, também fez uma terceira solução. E o próprio Bressan já compartilhou aí conosco, dizendo que a Royal modificou aí os padrões de fabricação dessa peça para que esse problema não ocorresse mais. Enfim, se você tem uma Royal Enfield Classic 500 e não quer ter problema com isso, adote uma das três soluções que vai vacinar a tua moto e você não vai ter problema com isso. Eu vacinei a minha, a princípio tinha usado a solução aí feita pelo Eduardo Pacheco e depois eu usei a solução do Anderson Flor, que é muito baratinho, uma abraçadeira que você coloca por fora, tranquilo de fazer, não vai perder tempo, não precisa chamar mecânico nem nada para fazer isso, uma coisa que você faz de forma muito fácil. Agora eu vou falar da relação. Com relação, tive problema com a minha moto? Tive que trocar a corrente dela com 10 mil quilômetros rodados. E troquei porque a corrente era vagabunda? Não. Primeiro eu tive aí um buraco, teve um buraco aí num passeio que eu fiz para Nobres. Foi um buraco, inclusive, eu tive que realinhar aí as dois aros da minha moto, porque entortou tudo. E aí eu senti depois disso que a corrente ficou ovalizada. Além disso, eu também não era um cara muito assíduo na limpeza e ajuste da corrente. Isso é um ponto aí que eu quero compartilhar com vocês, né? Eu tive que trocar, eu acabei não comprando a relação original da Royal, comprei só a corrente da marca KMC, Passo 530, troquei, a moto está rodando muito bem. Mas uma coisa que eu deixo um alerta aqui, relação. Não espere para conferir ajuste de relação só nas revisões periódicas. Você deve fazer isso sempre que possível. E sempre quando for necessário fazer o devido ajuste da corrente. Às vezes você pode comprometer aí a qualidade do pinhão da coroa, muitas vezes rompendo dentes, porque você não faz o devido ajuste na corrente. Outra, você pode também comprometer a qualidade da sua relação quando você não faz uma limpeza periódica dela, ou seja, não mantém ela devidamente lubrificada, então você compromete a qualidade. Então no meu caso eu posso reclamar que troquei com 10 mil porque é uma porcaria? Não, eu tive incidentes que eu sofri e também situações de falha de manutenção que também são agravantes aí para uma durabilidade muito menor da corrente da minha moto.
Outro ponto que eu quero falar para vocês, aí é um ponto que eu acho que é importante contribuir, né? Muita gente fala da questão do desempenho, né? Primeiro, gente, ela é uma moto que frisa o torque. Então não espere fazer nas estradas aí top speed, que não é a praia dessa moto. Tem gente que já fez aí, alongou relação, tem gente que colocou headline, tem gente que mexeu no filtro de ar e botou um esportivo, mas a moto vai continuar tendo a mesma ciclística. Então não espere grandes desempenhos da moto. Mas é uma moto muito bacana. Eu nunca tive dificuldade de acompanhar os passeios que eu faço aqui, tá? Sempre estou junto, acompanhando muito bem, nunca tive dificuldade. Mas um ponto que é marcante nessa moto é consumo. Eu tenho aqui cerca de 64 registros de abastecimento nesse um ano que eu tenho a moto, né? Qual é a minha média de consumo? 28,6 km por litro. A minha melhor média foi 35,4 e a minha pior foi 19,2. E é interessante você fazer o monitoramento do consumo. Eu faço aqui pelo Drive, porque qualquer coisa que saia aí do contexto normal, você vai poder saber onde ocorreu esse problema e muitas vezes mudar o fornecedor de combustível que você está acostumado a fazer. Então nesse caso aqui, eu percebi que foi num posto específico que eu abasteci aqui em Cuiabá e nunca mais parei lá para abastecer. Então eu faço esse acompanhamento que me permite aí muitas vezes perceber alguns sintomas de necessidade de manutenção, né? Então é importante acompanhar. E qual é o meu custo diário com combustível? Isso eu também tenho apurado. É R$ 5,70 por dia. E meu custo com manutenção? Então, por exemplo, eu tive despesas aqui de manutenção diversas. Então eu já gastei aqui com manutenção e serviços na minha moto cerca de R$ 2.100, o que me dá um custo diário de R$ 5,62. Além disso, eu tive despesas também com outros serviços, né? Seguro, por exemplo, eu paguei R$ 750 de seguro nessa moto. Mais um serviço que eu fiz que deu mais R$ 940. Se eu pegar todos os custos que são manutenção preventiva, corretiva que eu tive que fazer, até porque eu caí com essa moto, gastei aí uns R$ 300 com essa minha queda, né? Porque eu tive que abrir o motor e colocar uma peça no lugar. Graças a Deus não quebrou nada, mas o custo de pedir no mecânico para abrir a moto e colocar óleo novamente já deu aí quase uns R$ 300, né? Então, somando todos os custos que eu já tive que fazer nessa moto, quanto ela me custa por dia? Isso é importante para você saber. Ela me custa R$ 13,73. Se eu for fazer os percursos que eu faço de segunda a sexta, eu uso ela de segunda a domingo, hein? Só de segunda a sexta eu gastaria cerca de R$ 20 se eu não tivesse a moto. Com a moto eu gasto 13. Só que nesse custo de 13 está contabilizado aí todos os passeios que eu faço no final de semana, para onde eu vou, e tem uma infinidade de vídeos dos lugares que eu já visitei, contabilizado nesse custo. Além das customizações que eu fiz, que também estão aí nos serviços que eu já fiz, né? Eu instalei, por exemplo, nessa moto, eu troquei o guidão dela hoje é um guidão da CG 1983, eu instalei nela um escapamento da Torbal, o 93R, eu mexi também na parte de gráficos da moto, eu quis fazer uma customização para tirar um pouco esse aspecto chapado de azul, e contei aqui com os serviços da Frota Gráficos aqui em Cuiabá. Então esses gastos estão aqui dentro. Além disso, eu também fiz um investimento em pneus. Eu instalei aí uns pneus Rinaldi, né, mistos, né, porque eu faço aí uns trajetos onde eu tenho que entrar em trechos de terra, e aí a moto, o pneu original me causava um desconforto enorme, né? Então eu resolvi adotar o pneu misto, e isso me ajudou bastante. Então esses custos estão todos aqui dentro. Então ela me custa R$ 13,73. É bom ou é ruim? Como eu faço esse registro pormenorizado, eu entendo que o gasto por enquanto está muito bom.
está muito controlado. Se você pensar assim que até o custo com seguro está apurado aqui, para mim está muito bom. Eu não sei se você tem esse costume de fazer esse registro, mas eu faço porque isso permite acompanhar se está valendo a pena ficar com a moto ou se já está na hora de repente de substituir, de trocar ou de passar para frente. Isso por que eu falo isso? Embora eu seja um entusiasta da marca Royal, eu não sou um retardado, né? Eu não vou ficar gastando rios de dinheiro com uma moto que depois de um tempo passa a ser mais gasto do que de fato alegria. Por enquanto a moto para mim é muita alegria. E aí já tenho aí muitos vídeos gravados com ela, de passeios e roteiros que eu estou visitando e tal, né? Então, para mim, consumo, desempenho e manutenção estão muito adequados. E o que já aconteceu com ela, comigo, né? Eu consegui lidar de forma muito apropriada. Até por morar numa região não abastecida por uma concessionária, por exemplo, a concessionária mais próxima está em Campo Grande, a 750 km da capital Cuiabá, ou eu vou para Brasília, que aí são cerca de 1.000, 1.200 km. Então estou longe. Eu, graças a Deus, assim, utilizando aí o manual de serviços, né, consegui aí encontrar um prestador de serviço que pudesse me ajudar, então eu consigo aí, de certa forma, lidar muito bem com a manutenção da moto, que eu até avalio como sendo uma manutenção simples em relação a muitas outras motos, tá? Não é emperequetada, um monte de tecnologia embarcada que viabiliza muitas vezes você fazer a sua manutenção num bom prestador. Enfim, recomendo a moto? Sim, recomendo a moto. Ela serve, atenderá todos os tipos de consumidor? Não. Se você é um cara que se preocupa, por exemplo, com top speed, essa moto não é para você. Se você é um cara que gosta de passear com estilo, vai te atender. Vejo muita gente falando, essa moto não é boa para usar todo dia. Cara, eu trabalho de segunda a sexta-feira com essa moto e rodo sábado e domingo quase todo final de semana viajando. Então, ela roda todo dia? Sim. Roda sim. E roda muito bem. Roda muito bem. Não tem nenhum lugar que eu vou com essa moto que ela não chame a atenção ou alguém me pergunte sobre ela. Então, se você quer rodar com estilo, é uma moto fantástica. Agora, se você preza, por exemplo, essa questão do desempenho final da moto na estrada, aí você vai realmente estranhar bastante, né? Eu não recomendaria para você se você se preocupa em fazer uns 150 km por hora numa estrada. Como aqui em Mato Grosso, nós não temos rodovia para isso, né? Fazer isso é um risco danado frente às rodovias federais ou mesmo estaduais que nós temos aqui. O que ela faz, eu faço tranquilamente. Então, recomendo sim para você que queira ter uma moto, mas faça sempre essa avaliação, né? Não vai só pela minha opinião, né? Eu tenho uma opinião positiva e quis dar um relato de uma série de problemas que já aconteceram comigo. Mas você pode ter outros clientes aí que têm uma opinião muito negativa, que enfrentaram o problema. Saiba separar também, né? O porquê das coisas, né? Eu iniciei aqui a minha conversa falando com vocês de que robustez não quer dizer que uma moto seja inquebrável. Ou seja, robusto não diz que é inquebrável. A moto é robusta? É, mas não significa que ela não vai falhar em aspectos mecânicos. Então há muitas variáveis que devem ser consideradas. Enfim, eu deixei aqui no meu canal um vídeo que eu fiz da minha revisão de 6.000 km. Então, para você não ter dúvida, eu sou muito cândido nos meus registros. Eu não fico aqui só passando pano para ninguém. Não tenho contrato com a Royal e o que eu compro eu pago. Mas também não fico criticando aí por qualquer bobagem, por qualquer mimimi, né? Tem uma revisão feita com 9.000 km. Deixei aí o relato que eu fiz com 10.000. Quando eu fiz 10.000, fiz um relato sobre o histórico da moto todinho. E deixei para vocês também aí uma série de outros componentes que vão dar uma ideia se a moto é boa ou é ruim. Então, tem todos os trajetos que eu já fiz nessa moto, já enfrentei asfalto, já enfrentei lama, já enfrentei chuva, enfrento tudo, porque o objetivo aqui até do meu canal é falar de turismo em Mato Grosso. Enfim,
Agradeço você que ficou quase 20 minutos me ouvindo. Espero ter compartilhado informações que sejam úteis para a sua decisão e que você que tem a moto seja muito feliz e possa aí compartilhar muitos e muitos quilômetros. Para finalizar, desejo a você sucesso aí no seu projeto de compra ou sucesso no seu projeto de utilização da moto e para todos nós bons ventos e muitos quilômetros aí de alegria com as nossas motos. Isso é tudo, pessoal.